Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz. É com muita alegria que aqui retornamos para esse nosso encontro, um encontro de família, um encontro com Jesus, é Jesus no lar. Oportunidade de abrirmos nossos lares, nossos corações para recebermos o Mestre. Então não vamos esquecer o recipiente com água para ser fluidificada pelos guias espirituais durante o nosso estudo. Vamos fazer a nossa leitura preparatória do livro Vinha de Luz, Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. É a mensagem 99. Nos diversos caminhos, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Diversas atitudes caracterizam os estudantes da revelação nova. Os que permanecem na periferia dos ensinamentos exigem novas demonstrações fenomenológicas sem qualquer propósito de renovação interior. Aqueles que se demoram na região da letra estimam as longas discussões sem proveito real. Quantos preferem a zona do sectarismo lançam-se às lutas de separatividade lamentáveis e cruéis. Todos os que cristalizam no eu dormitam nos petitórios infindáveis a reclamarem proteção indébita, adiando a solução dos seus problemas espirituais. Os que retardam nos desvarios passionais roubam alimento para as emoções, mantendo-se distantes do legítimo entendimento. Os que se atiram às correntes da tristeza negativa gastam o tempo em lamentações estéreis. Aqueles que se consagram ao culto da dúvida perdem a oportunidade da edificação divina em si mesmos, convertendo-se em críticos gratuitos, ferindo companheiros e estraçalhando reputações. Quantos se prendem à curiosidade crônica, borboloteiam aqui e ali, longe do trabalho sério e necessário. Aqueles que se regozijam na presunção passam o dia surzindo o próximo, quais se fossem inquisidores permanentes do mundo. Os que vivem na fé, contudo, acompanham Cristo, examinam a si próprios e experimentam a si mesmos, convertendo-se em refletores da vontade divina, cumprindo-a fielmente no caminho da redenção. Temos a análise do Emmanuel sobre essas palavras de Paulo, do apóstolo Paulo, exatamente fazendo referência a todos nós, né? Quando nós começamos a estudar a revelação nova, naquele tempo era a revelação do Cristo, hoje permanece a revelação do Cristo, mas também a revelação espírita. Muitas vezes nós preferimos só o fenômeno, outras vezes nos detemos apenas na letra, na verbalização. Há outros que buscam apenas se beneficiarem e continuam praticando os mais variados atos indevidos, quando na realidade os ensinamentos devem servir para fazermos uma autoanálise, experimentando esses ensinamentos em nós mesmos, na nossa transformação interior. Então, meus irmãos, vamos para a nossa prece inicial, nos harmonizando, lembrando do Mestre Jesus, da sua imagem serena, doce, levando corações e mente ao alto, ao Pai Criador, aos guias espirituais que nos assistem. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos
para o estudo do vosso Evangelho de luz. Inspira-nos ao entendimento dos vossos ensinamentos, da lei divina, dos desígnios do Pai, para que possamos ter um direcionamento para buscarmos a nossa reforma íntima. Envolve-nos em vosso manto sagrado de luz e misericórdia e permanece, Senhor, conosco, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, ainda estamos no estudo do capítulo 8º, Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, e hoje teremos o item de 11 a 17. Escândalos. Se vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. A gente entende por escândalo, a gente sabe que escândalo é toda exposição pública por um ato indecoroso que coloca o indivíduo numa situação de baixa reputação, uma repercussão negativa da sua imagem perante a sociedade. Mas temos que ver o que nos diz o entendimento evangélico. Para o entendimento evangélico, que é o que Jesus nos apresenta, o escândalo não é só aquilo que repercute negativamente na sociedade. É todo ato que infringe a ética, a moral, que vai de encontro às leis divinas, com ou sem repercussão. É tudo aquilo que gera a queda do homem, que gera assim valores equivocados, que gera princípios falsos, que gera, por exemplo, danos ao próximo, abuso de poder, por exemplo, corrupção. Tem tudo aquilo que vai de encontro às leis divinas, que vai desarmonizar o nosso íntimo, o interior da criatura. Então, meus amigos, Jesus, então, com relação ao escândalo, ele nos diz: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos. Mas ai do homem porque o escândalo venha. Como compreender que é necessário, que é preciso o escândalo, mas que ai do mundo, do homem porque o escândalo venha? É necessário compreendermos que, apesar da Terra estar em um processo de regeneração, ainda há um longo caminho a ser percorrido. De modo que essas palavras de Jesus continuam sendo oportunas. A Terra, com as suas provas e expiações, recebe a reencarnação de espíritos imperfeitos, de espíritos com más inclinações. Então, seus atos, as suas atitudes vão ser escandalosas, ou seja, vão ser atitudes indevidas, incorretas, muitas vezes envolvendo crimes, os mais variados tipos de delito. Então, é necessário que isso aconteça nesse sentido. E uma vez que eles cometem os escândalos, eles já entram em contato com seus vícios e são as primeiras vítimas. Eles punem a si mesmos e vão assim, nesse processo, chegando à conclusão do quanto é incorreto, indevido aquele seu mau procedimento. Serve também de advertência para as pessoas de um modo geral. Eles vão ter um parâmetro para analisar o certo e o errado. Eles vão observar que aquele escândalo gera muita dor, sofrimento, é algo incorreto, é algo danoso para as pessoas de um modo geral. Então, isso serve como um comparativo e as pessoas vão chegando à conclusão de que tais atitudes
não devem ser praticadas. Mas ai daquele por quem o escândalo venha. Pode-se pensar, bem, se o escândalo é necessário, então não há nenhum inconveniente em praticá-lo. Não, de maneira alguma. O escândalo faz acionar a lei de causa e efeito. E as consequências, elas são lamentáveis, elas são irreversíveis. Elas vão ocorrer, porque faz parte de uma lei. E a pessoa, muitas vezes, vai ter que percorrer o caminho de volta na companhia daquele que prejudicou, daquele que ocasionou o sofrimento, ou vai ter que enfrentar os acidentes morais que foram deixados no transcurso de seus atos. É nesse sentido que as palavras de Jesus são colocadas para que a gente entenda exatamente o quanto danoso é para nós mesmos o escândalo, porque o escândalo, ele é tudo aquilo, toda ação, todo ato incorreto, indevido, que vai de encontro às leis de Deus, mesmo que seja praticado sem que ninguém saiba, mesmo que seja praticado às escondidas, mas está registrado perante as leis do Pai. Então Jesus, ele vai prosseguir e dizer: se alguém escandalizar um desses pequenos que crê em mim, seria melhor para ele que se lhe pendurasse ao pescoço uma dessas molas que um asno gira e que o lançasse no fundo do mar. Tende muito cuidado em não desprezar nenhum desses pequenos. Eu vos declaro que no céu seus anjos veem sem cessar a face do meu Pai que está no céu, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Então aqui Jesus, a uma primeira vista, a gente pode até achar estranho, porque é quase um suicídio que ele propõe. Se lançar nas profundezas do mar. Na verdade, ele adota uma imagem forte, alegórica, para, vamos assim dizer, balançar, sacudir as pessoas. Quando ele se refere aos seus pequenos e pequeninos, que anteriormente ele já tinha feito essas colocações, que são aqueles nossos irmãos que já passaram daquele estágio de pequenez, eles já alcançaram a simplicidade, a pureza de coração, que estão no caminho do Cristo, que creem no Cristo. Então ele diz: quem escandalizar um desses pequenos, e principalmente no tocante a desviá-los desse caminho que eles estão seguindo, com palavras, com atitudes, o dano, o sofrimento será tão grande que talvez fosse melhor ele se lançar, essas pessoas se lançarem nas profundezas do mar, com essa pedra, essa pedra de Mós, que é uma pedra que se utiliza no moinho, uma pedra pesada, que tritura os grãos, tritura cereais. Mas Jesus não estava aqui falando jamais de uma autodestruição. Era exatamente para impactar. É a figura de linguagem. E ele fala dos anjos, que tudo veem, que são os espíritos guardiães, que do alto, do plano maior, nos orientam e nos acompanham em nossa jornada. E quando ele fala do céu, não o céu aqui como um lugar determinado, mas um estado interior, um estado de espírito de plenitude, e ver a Deus, essa figura de Deus que a gente passa a ver no bem, no bom, no belo, naquilo de positivo, de bom que a criatura humana já consegue realizar. Então, Jesus vai continuar falando do escândalo e diz: se vossa mão, vosso pé, vos é motivo de escândalo, cortai-os e atirai-os longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um pé ou só uma mão, do que ter de dois e seres lançados no fogo eterno.
E se vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um olho, que ter os dois e seres precipitados ao fogo eterno. O Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículos 6 a 11, o capítulo 5, os versículos 29 e 30. Também aqui nós temos mais uma figura forte que Jesus se utiliza para falar do escândalo. Não que Jesus queira uma automutilação. Não, aqui é uma figura que ele utiliza, que nós conhecemos por hipérbole. A gente estudou lá no colégio e talvez a gente ainda se lembre, que é uma ênfase que se dá a uma palavra ou a uma frase, né? Que é exatamente para chamar a atenção para o significado dessa palavra ou dessa frase. A gente diz muitas vezes morrer de medo, estourar de rir, explodir de comer. Então é nesse sentido que Jesus coloca essa passagem, que ele coloca esse ensinamento. E não poderia ser diferente, porque não há nenhum proveito em alguém arrancar um órgão. Porque nenhum efeito positivo, nenhum efeito moral terá essa atitude. Cortar a mão de alguém que cometeu um crime vai gerar nessa pessoa muita ira, muita revolta, muito desespero. Não vai contribuir para que ela reflita assim, de uma forma a crescer moralmente. E aquele que foi ultrajado não haverá também assim grande contribuição para a sua recuperação moral. De modo que extirpar um órgão, seja ele qual for, para ter essa prevenção futura do escândalo, não resulta do efeito que poderia resultar, porque não é educativo. Ele não trabalha o aspecto espiritual, o aspecto moral. Então não adianta, né? Porque no caso que alguém que comete o furto, em alguns lugares, aí pelo mundo afora, cortam a mão, né? Ainda tem isso por aí. A pessoa vai ficar indignada, vai sofrer muito, mas vai ser uma revolta, uma ira. Isso não tem nenhuma contribuição, porque a contribuição será da disciplina. Não vai contribuir para que haja uma disciplina daquela pessoa, porque só a disciplina ela vai cultivar as aspirações enobrecidas. Ou seja, uma ação educativa, né? Aí a gente poderia perguntar, e o que fazer? O que Jesus realmente está ensinando? Ele está ensinando que devemos sim arrancar, extirpar, mas as causas que conduzem ao escândalo, eliminando inicialmente uma batalha para eliminar dos nossos sentimentos o egoísmo, responsável por inúmeros males que existem por aí. E Joana de Ângeles, ela vem, como sempre, nos socorrer e fazer uma leitura atual à luz da doutrina espírita. Naquele tempo, as pessoas tinham muitas limitações, precisavam dessa figura forte para compreender. Não tinham noção do espírito, que o espírito é exatamente aquele que pensa, aquele que executa, aquele que age. A doutrina espírita nos trouxe ensinamentos capazes de nos colocar em um aprofundamento dos ensinos de um mestre. Então, quando Joana diz que é necessário erradicar, é isso que Jesus quer que aconteça, erradicar na origem as ondas vibratórias que irão acionar
o corpo. Erradicar, ou seja, arrancar na origem a onda vibratória, aquilo que nós pensamos, idealizamos, mantemos até se concretizar. Então ela diz, isso é necessário. Isso porque todas as construções mentais do espírito, antes de alcançar o corpo físico, elas são decodificadas pelo perispírito, seja qual for a procedência. Procedência positiva, negativa, boa, má, elas são decodificadas pelo perispírito, que vai impulsionar o corpo físico a executar a programação psíquica. Olha aí, Jesus, ele exatamente não podia dizer dessa forma porque o conhecimento da época não permitia. Então ele diz vamos arrancar a mão, o olho, o pé, para não voltar ao mundo espiritual com o seu perispírito, o corpo espiritual deformado, repercutindo assim em outras existências reencarnatórias. Então, meus amigos, é esse o sentido que Jesus nos propõe, quando ele nos fala do escândalo. O escândalo, que são os erros, são os crimes, né? São as nossas atitudes decorrentes das nossas imperfeições, né? Decorrentes das nossas más inclinações, que vão ter uma repercussão ou não perante a sociedade. A repercussão, ela não é necessária. Por exemplo, se tem a notícia que sempre corre por aí, na mídia, vez por outra, são os assédios morais, sexuais, de pessoas consideradas idôneas, né? Religiosos, professores, médicos, pessoas acima de qualquer suspeita, né? E que de repente dão evasão a esse desvio de caráter e passam a agir dessa forma com crianças, com adolescência. Imagine os danos para essas criaturas. Nós não podemos calcular, porque é muito sofrido, é muito doloroso, mas eles estavam resguardados naquela imagem que a sociedade tinha dele, então eles se sentiam muito cômodos. Ninguém sabia, estava tudo camuflado, estava tudo escondidinho. Isso apenas, a gente está aqui dando apenas um exemplo. Fora tantos outros que existem por aí. E pessoas que escandalizam, levam dois sofrimentos ao seu semelhante, mas se acham que estão protegidos por trás de uma máscara de pessoa acima de qualquer suspeita. Então Jesus, ele nos dá esse ensinamento por conhecer a natureza humana. Ele sabe perfeitamente das nossas inferioridades, das nossas imperfeições, e a sua mensagem é uma mensagem libertadora para que possamos desenvolver tudo aquilo de positivo, de bom que nós trazemos, porque Deus nos criou para essa perfeição e depositou em nós todo o germe dessa perfeição que devemos desenvolver através das nossas experiências reencarnatórias. Então Jesus, ele nos fala com muita clareza sobre o aspecto do escândalo, do prejuízo que levamos ao nosso próximo. E Kardec colocou exatamente esse ensinamento no capítulo da bem-aventurança dos puros de coração, porque para se chegar à plenitude, para se chegar a essa condição de espírito perfeito, nessa perfeição relativa, porque absoluta é só Deus, nós temos que desenvolver a simplicidade, a humildade, a pureza de coração, e tudo isso vai favorecer
há uma transformação de conduta, há uma transformação interior. Nós não podemos ser puros de coração, simples, humildes, se ainda cometemos escândalos. É todo um processo de reeducação espiritual. E chamamos aqui a atenção para uma explicação que nos foi dada em um estudo de um grupo mineiro, que eu achei muito interessante, que quando ele fala sobre essa passagem de Jesus, que ele diz colocar uma pedra no pescoço, né? E se lançar ao mar. Então eles interpretam da seguinte forma: essa pedra de moinho colocada ao pescoço, no ponto de interação cérebro-coração, sugere providência pela luta reeducativa que se expressa em experiências reencarnatórias, constituindo-se no instrumento de burilamento dos valores do espírito. Lançar ao mar, figura didática, mostra a responsabilidade do espírito consciente que, ao invés de escandalizar, prefere as lutas mais difíceis no mar da existência física, das reencarnações dolorosas e difíceis com vistas ao seu reequilíbrio. Uma leitura à luz dos ensinamentos da doutrina, né? Achei muito interessante e por isso resolvi trazer para todos nós nesta noite. Outro detalhe que a gente não pode deixar desapercebido é quando Jesus ele fala do fogo do inferno, né? Que serão lançados ao fogo do inferno. Aqui não é aquele inferno, aquele fogo que nós muitas vezes pensamos existir, né? Em um determinado local, esse inferno, essas labaredas. Não. Isso aqui diz respeito ao nosso estado de espírito, esse inferno que nós construímos para nós mesmos através das nossas atitudes, através dos escândalos que nós produzimos, esse inferno que vai nos atormentar, nos envolver, nos queimar pela consciência pesada, pela consciência que nos leva ao desespero, que nos leva exatamente ao amargor, porque a consciência fala para todos nós o que de errado nós fizemos, nos faz lembrar as consequências, né? A consciência culpada. Então é esse o inferno, são essas as labaredas, vamos assim dizer, certo? Finalizando o capítulo, nós temos instruções dos espíritos. Kardec colocou aqui. A primeira instrução é do espírito João, apóstolo, o evangelista, e depois o espírito protetor. E em seguida temos o espírito Vianney Curadas, que também coloca as instruções. Ele, primeiramente, João, ele resume o que é deixar vir as minhas criancinhas, que nós já abordamos aqui, e o outro é uma transcrição de uma reunião de estudo em que o espírito Vianney ele é convocado, porque existia na reunião uma jovem cega, e ele vai exatamente aproveitar aquela oportunidade e falar sobre o ensinamento de Jesus com relação às pessoas que muitas vezes vêm cegas, vêm com alguma mutilação e que decorrentes, né, de algum ato de vida passada, mas que seria mas que é uma bênção que vai evitar assim que aquela pessoa volte a cometer atos indevidos, atos em desarmonia com os ensinamentos do Cristo. Então a gente deixa a sugestão para
uma leitura, um estudo durante a semana, certo? Então, meus amigos, vamos agora fazer as nossas vibrações, pedir ao alto pela humanidade, para que nela haja paz entre os povos, pelo movimento espírita, por nossas famílias, familiares, por nós mesmos, pedindo para que a bênção do alto nos envolva em paz, saúde e harmonia. Pai nosso que estás em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas, vindo a cada um de nós o vosso reino de amor e sabedoria, para que assim a vossa vontade se cumpra, Senhor, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. Pão do corpo, pão do espírito, dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações, livrando de toda maldade, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Agradecemos ao alto por esses momentos de estudo, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.